Gaara de Naruto parecia condenado desde o nascimento. Antes mesmo de entender o que era amor, ele já era tratado como uma arma. Gaara nasceu na Vila da Areia carregando dentro do próprio corpo o Shukaku, uma das bestas de cauda mais destrutivas do mundo ninja. A ideia era transformar uma criança em um símbolo de poder militar para proteger a vila. Só que o plano deu errado. Desde pequeno, Gaara perdeu completamente a capacidade de dormir, porque o Shukaku podia tomar controle do corpo dele, e isso fez somente crescer em constante tensão. Mas o pior não era o monstro dentro dele, era a forma como as pessoas o tratavam. Todos enxergavam Gaara como algo perigoso. Crianças tinham medo dele e adultos o evitavam. Até o próprio pai passou a ver ele apenas como uma arma instável. E conforme o tempo passava, Gaara começou a acreditar que realmente não existia motivo para amar ou proteger alguém. Foi aí que ele se tornou aterrorizante. Gaara ainda parecia apenas um garoto magro e silencioso, mas seus olhos sem expressão e as enormes olheiras davam a sensação de alguém que nunca conheceu a paz. Enquanto outros personagens gritavam ou demonstravam raiva, Gaara permanecia calmo. Matar para ele se tornou algo natural. Gaara esmagava inimigos lentamente usando a pressão da areia, quebrando os ossos e destruindo os corpos. Durante o exame Chunin, vários ninjas entravam em desespero apenas ao sentir a presença dele. Alguns praticamente congelavam de medo. Quando perdia o controle, Gaara começava a liberar partes do Shukaku, se transformando em uma criatura monstruosa movida por puro instinto. Nesse estado, ele deixava de agir como um humano e tudo ao redor virava alvo. E Naruto transforma Gaara em uma tragédia porque ele é uma criança quebrada emocionalmente, que recebeu poder suficiente para destruir vilas inteiras, enquanto ele implorava silenciosamente para alguém finalmente enxergá-lo como humano. Shigeo Kageyama, de Mob Psycho. Quando alguém fala sobre crianças perigosas nos animes, normalmente o que a gente imagina são personagens violentos, frios ou completamente fora de controle. Mas Shigeo, ele é diferente. Ele é uma das crianças mais perigosas dos animes, justamente por ser alguém extremamente gentil. Mob é um garoto tímido e sem presença. Ele fala pouco e evita chamar atenção e parece completamente comum. Na escola quase ninguém nota ele e ele não é popular, nem atlético e nem parece especial. Mas por trás daquela aparência simples existe um poder absurdo. Mob nasceu com habilidades psíquicas muito além do normal. Desde pequeno ele conseguia mover objetos, destruir estruturas e sentir emoções das outras pessoas apenas usando a sua mente. Só que diferente dos outros personagens que se encantariam com tudo isso, Mob passou a ter medo de si mesmo, porque durante a infância seus poderes saíram do controle em momentos emocionais extremos. E isso fez Mob perceber que suas emoções eram perigosas, muito perigosas. Então ele começou a reprimir tudo que sentia e acabou transformando isso numa bomba relógio, até chegar ao temido 100%. Nesse estado, o Mob se transforma em algo quase imparável. Sua força psíquica explode de maneira absurda, prédios podem ser destruídos e pessoas são arremessadas. Nenhum humano consegue sequer reagir à velocidade e à intensidade dos poderes dele. E ainda existe algo pior, o estado... E esse momento só acontece quando o Mob perde totalmente o controle emocional. Como se todo limite humano desaparecesse. Seu corpo continua ali, mas a sua consciência praticamente some. O resultado é uma entidade movida apenas por energia psíquica pura, capaz de deformar cidades inteiras sem esforço. Diferente de outros personagens perigosos, ele luta constantemente para se tornar uma pessoa melhor. Ele evita usar os próprios poderes sempre que possível e quer crescer como um ser humano, não como uma arma. Uma criança emocionalmente frágil, com poder suficiente para mudar o mundo inteiro, sem sequer perceber a dimensão do que ele consegue fazer. Tetsushima de Akira é aterrorizante porque ele representa o momento em que o ser humano recebe poder demais, sem ter a estrutura mental para suportar isso. Tetsu cresceu nas ruas violentas de Neo Tóquio, uma cidade marcada por caos e gangues, e desde pequeno ele viveu cercado de abandonos e sensação de inferioridade. Mesmo andando ao lado do Kaneda e sua gangue, Tetsu sempre se sentiu fraco e insignificante. Ele era o garoto a ser protegido. Visualmente, Tetsu ainda parecia um adolescente comum, impulsivo e revoltado como qualquer jovem tentando encontrar espaço no mundo. Mas Akira usa exatamente essa aparência para esconder uma mente emocionalmente instável e prestes a entrar em colapso. Tudo muda depois de um incidente. Após esse encontro, habilidades telecinéticas começam a despertar dentro de Tetsu. No início parecem apenas poderes impressionantes, mas rapidamente fica claro que aquilo está muito além do controle humano, porque Tetsu ganhou poder suficiente para rivalizar com forças capazes de destruir cidades inteiras. E o pior é que aquele poder amplifica tudo que já existia dentro dele. Raiva, insegurança, traumas, ressentimentos. Pela primeira vez na vida, Tetsu deixa de se sentir fraco. Ele se apega desesperadamente a essa sensação. Conforme os poderes crescem, Tetsu começa a perder completamente a habilidade emocional. Ele explode pessoas sem esforço, destrói soldados e massacra qualquer um que tente controlá-lo. O corpo dele também começa a sair de controle. O poder psíquico cresce numa velocidade absurda, ultrapassando os limites físicos humanos, e em determinado momento, Tetsu literalmente começa a se deformar, criando uma massa grotesca. No fim,
Akira transforma Tetsu em um dos maiores símbolos de destruição dos animes, uma criança vulnerável que recebeu poder o suficiente para ultrapassar os limites e acabou deixando de ser humano no processo. Haruka Zoldyck, de Hunter vs Hunter. Nós temos assassinos, psicopatas e personagens com poderes absurdamente fortes, mas poucos personagens causam tanto desconforto quanto Haruka Zoldyck. Ou melhor, a Nanika. Só que diferente das outras crianças perigosas, Haruka não assusta porque pode ou quer machucar alguém. Na verdade, o mais perturbador nela é justamente o contrário. O verdadeiro perigo quase nunca vem dela, vem das pessoas ao seu redor. Haruka é apresentada inicialmente como uma criança da família Zoldyck, pequena e inocente, extremamente apegada ao Kirua. Ela fala de forma doce e demonstra afeto genuíno pelas pessoas que ela ama. Ela não parece um monstro, mas a própria família a trata como se fosse um. O Zoldyck mantém Haruka isolada, presa e cercada por protocolos absurdos de segurança. Não porque ela seja cruel, mas porque dentro dela existe Nanika, uma entidade misteriosa com poderes praticamente impossíveis de compreender. Nanika consegue realizar qualquer desejo. Qualquer um. Curar doenças, alterar corpos, teleportar pessoas instantaneamente. Não parece existir um limite para o que ela consegue fazer. O problema é que sempre existe um preço a ser pago depois. Após realizar um pedido, a Nanika faz exigências para outra pessoa. E quanto maior for o desejo anterior, mais cruéis se tornam os pedidos seguintes. Se alguém recusar 4 vezes, a morte vem instantaneamente para aquela pessoa e para outras pessoas próximas, como se fosse uma força invisível que esmagasse seus corpos. Só que na maioria das vezes, as tragédias acontecem porque adultos gananciosos tentam usar a Nanika como ferramenta. Eles querem dinheiro, poder, cura, alguma vantagem, e ignoram completamente o fato de que estão lidando com uma criança. Isso faz a Haruka funcionar como um contraste perfeito das outras crianças perigosas dos animes. Personagens como Gaara, Tetsu ou Kirua carregam violência dentro de si. Já a Haruka se torna perigosa principalmente por causa da ambição humana ao redor dela. Ela não busca destruição. As pessoas é que insistem em transformar seus poderes em algo destrutivo. No fundo, Hunter vs Hunter cria uma sensação desconfortável. Talvez a Haruka nunca tenha sido o verdadeiro monstro da história. Talvez os verdadeiros monstros sejam exatamente as pessoas dispostas a sacrificar qualquer coisa para terem seus desejos realizados. Uma criança com poder absoluto cercada por adultos consumidos pela própria ganância. Se faltou alguma criança perigosa, deixe nos comentários, compartilha com um amigo que precisa ver esse vídeo e até. Valeu!